Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo para a segunda fase da OBMAP, para ajudar você aí que está nessa preparação, nessa luta para conseguir uma medalha. E vamos lá, gente, vamos lá, o assunto que eu trouxe é análise combinatória, uma questão bem legal, bem interessante de senha de um cofre. Tá falando que o Pedro, o nosso personagem, cria uma senha de 11 algarismos apertando teclas de 0 a 9, Ele pode escolher teclas de 0 a 9 e ele vai criar uma senha de 11 algarismos aí para o cofre. E ele está perguntando um monte de coisa com relação à quantidade de senhas, número de senhas que atendem a um certo critério, mas basicamente assim, gente. Tenho certeza que vocês aí que estão acompanhando os vídeos há um bom tempo, estão acompanhando o canal, a gente já fez vários vídeos de combinatória, E o que a gente usa principalmente é princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é bom demais para resolver esse tipo de questão. E a ideia do princípio multiplicativo qual que é? Tu tem que ver quantas opções tu tem para cada escolha. Cada escolha que tu vai fazer, quantas opções tu tem. E daí, no final das contas, tu multiplica esse número de opções e aí tu vai saber o número total de possibilidades. Por exemplo, não foi a pergunta dele, mas deixa eu viajar um pouquinho, me divertir um pouquinho na questão, ele tem que criar uma senha de 11 algarismos, Não foi a pergunta do problema, mas se perguntasse assim, o total de senhas possíveis, como é que a gente faria? Bom, o Pedro tem que escolher 11 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E para cada algarismo, ele tem 10 opções. Inclusive, pode repetir, não tem problema, A senha pode ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não, você não falou nada que não podia repetir. Então, para o primeiro algarismo, o Pedro tem 10 opções. Para o segundo, ele tem 10. Para o terceiro, ele tem 10. E assim por diante, gente? 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Aqui também e aqui também. Quer dizer, o total de senhas vai ser um número muito, muito gigante mesmo. Vai ser 10 elevado a 11. Esse é o total de senhas que o Pedro pode fazer. E por isso que é tão difícil assim tu acertar uma senha no chute. Porque o número total de senhas realmente é muito grande. Tá bom? Mas só estou viajando, gente. Não foi a pergunta do problema. Eu vou dar aquele tempinho, inclusive, para vocês agora. Coloquei o item A, o item B e o item C na descrição do vídeo. Então é hora assim, de pegar papel e caneta, pausar o vídeo, tentar responder cada um dos itens. O item A e o item B são mais diretos. O item C é meio que a cereja do bolo, assim, sabe? Aí o item C tem que fazer com bastante calma, porque tem um detalhezinho que está escondido aí que a gente vai discutir depois. Mas assim, gente, muito importante para o treinamento de vocês é tentar fazer. Tenta fazer item A, item B e item C e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Show de bola, meus queridos! Então vamos lá, vamos resolver. O primeiro item está perguntando quantas são as senhas que começam com 2015 e 2015. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma senha de 11 algarismos e o começo dessa senha está fixo, 2015, 2015. Ok? E aí o nosso querido Pedro vai ter que escolher mais quantos, gente? Vai ter que escolher 3, 3 algarismos, porque já tem 8. Então vai ter que escolher o 9º, o 10º e o 11º. E adivinha o que a gente vai usar para resolver? O quê? Princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Então, na tua resposta da discursiva, tu explica isso, entendeu? Vamos usar o princípio fundamental da contagem, vamos usar o princípio multiplicativo, Os 8 primeiros já estão definidos, então não vai entrar na multiplicação, Na verdade, o que o nosso amigo Pedro vai escolher? Pedro vai escolher o 9º, o 10º e o 11º. Para o 9º, ele tem 10 opções, ok? Pode escolher de 0 a 9, 10 opções. Aqui para o 10º a mesma coisa, 11º a mesma coisa, e é só multiplicar, gente. Multiplicar, tu vai saber quantas são as senhas que começam com 2015 e 2015, Então vai dar um total de 1000, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000 senhas que começam com aqueles números ali. Então, como eu falei, bem direta mesmo, só organizar,
fazer o princípio multiplicativo e está resolvido. Tá bom? Beleza, deixa eu apagar aqui e vamos para o item B. O que ele está pedindo no item B? Vamos lá. Quantas são as senhas? Isso é bem legal, hein? Interessante essa. Quantas são as senhas que contêm todos os algarismos juntos em ordem crescente? Tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero ter um bloquinho. Esse bloquinho é o bloquinho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? A minha senha tem que ter esse bloco obrigatoriamente e aí eu quero saber qual é o total de senhas que contém esse bloco. Tá? Bom, são 11, né? São 11 algarismos. Então, não tem muita opção. Nesse bloco aqui, ó, eu já tenho 10 algarismos, né? Já temos 10. E está faltando só um algarismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, ou esse algarismo que está faltando eu vou colocar no começo, ou esse algarismo eu vou colocar no final. Tá? Então, aqui eu tenho, gente, a segunda ferramenta que a gente usa muito mesmo para a combinatória, que é dividir em casos. Tá? Várias questões da OBMAP a gente tem que fazer essa divisão de casos. Qual que seriam os casos? Né? Vamos colocar aqui, ó, caso 1. Espero que vocês tenham pensado nisso também. Caso 1. O caso 1, eu vou ter um algarismo no começo e depois eu vou ter o bloquinho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? E o caso 2, o que vai acontecer? Eu vou ter primeiro o bloquinho 5, 6, 7, 8 e 9 e vou ter o algarismo no final. Entendeu? Essas são as minhas duas possibilidades, né, que de repente aí podem aparecer para montar a senha que ele pediu. Tá? Então, olha só. Quantas opções eu tenho aqui? Nesse caso 1, posso escolher de 0 a 9. Como eu posso escolher de 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades, né? E aqui a mesma coisa. Posso escolher de 0 a 9, então eu tenho 10 possibilidades. Tá? Então, no caso 1, vai ter um total de 10 senhas. Porque, na verdade, é só... Isso aqui está tudo fixo, entendeu? Isso aqui não entra nada na conta, está tudo fixo. A única coisa que eu estou alterando, que eu estou escolhendo é aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, seria só 10, né? E aqui eu tenho mais 10. E quando a gente faz essa divisão de casos, desde que os casos não tenham nada em comum, isso é importante, tá? Não tenha nenhuma senha em comum, mas não vai ter, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui o segundo é 0 e nesse caso aqui o segundo é 1. Então, são senhas diferentes, ok? Então, como não tem nada em comum, é só somar. Né? E daí eu vou ter 10 no primeiro caso, 10 no segundo caso, ou seja, o total de senhas é 20. E aí está resolvido o item B. Tá? Então, provavelmente assim, ó, ele colocou o item A e o item B para ver se tu está ligado nessa diferença fundamental. Ó, presta atenção. Quando a gente tem um princípio multiplicativo, a gente quer escolher várias coisas, né? Aí a gente vê quantas opções eu tenho para cada coisa e multiplica. Princípio multiplicativo. Agora, o item B é uma outra ferramenta. O item B é tu dividir em casos. Dividir o problema em casos. Aí tu calcula cada caso e soma. Soma o total de possibilidades para saber, né, o teu resultado final. Tá bom? Então tem uma diferença fundamental aí que é importante tu estar bem ligado. E finalmente, queridos, vamos para o item C. O item C é a cereja do bolo, né? E o item C, na verdade o item C é o item B um pouquinho melhorado, né? Olha só. Pedro quer criar uma senha de forma que quando se exclui um de seus algarismos, restam os algarismos de 0 a 9 em ordem crescente. Lê com carinho isso aí, gente. Se eu tirar um deles, vai sobrar 0 a 9 em ordem crescente. Por exemplo, ó, essa senha aqui é possível. Vamos ver se a gente entende bem o que ele quer, tá? Essa senha aqui é possível. Por quê? Porque se eu tiro o 8, esse 8 aqui da frente, ó, 0 a 9 em ordem crescente. Tá? Essa senha aqui também é possível. Por quê? Porque se eu tiro 1, 4, pode ser tanto esse como esse, se eu tiro um dos 4, vai ficar 0 a 9 em ordem crescente. Vocês estão me entendendo?
Então, essa senha aqui é possível, essa senha aqui é possível, mas, por exemplo, essa senha aqui não dá, porque não vai... Eu posso tirar quem eu quiser aqui, mas não vai ficar de 0 a 9 em ordem crescente. Né? Aqui está 132, esse 132 já bagunçou a coisa toda. Tá? E está perguntando, nessas condições, quantas senhas Pedro pode criar. Tá? Então, olha só, gente, o que está rolando aqui? O que está rolando aqui é o seguinte. Agora, esse algarismo a mais que a gente vai colocar, além do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai colocar um algarismo a mais aí, que é o algarismo que a gente vai tirar. Entendeu? Esse algarismo não precisa estar necessariamente no começo ou no final. Esse algarismo pode estar no meio também. Tá? Então, por exemplo, olha só. Deixa eu colocar aqui, tá? A gente teria um caso 1. Caso 1. Vou fazer divisão em casos também. O caso 1 é esse aqui, ó. Primeiro algarismo e depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Esse é o caso 1. O caso 2 é quando o algarismo está aqui, ó. 0, aí vem o algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entendeu? Porque esse é o algarismo que eu vou tirar. Aí vai ficar o bloquinho em ordem crescente como eu quero. Né? Quem que vai ser o caso 3, gente? O caso 3, eu vou colocar 0, 1, algarismo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E assim vai. Né? Assim vai. Depois o outro caso é quando o algarismo é depois do 2. O outro caso é quando o algarismo é depois do 3. Tá? Então vou colocar um pontinhos aqui. Tá? E isso vai até o caso 10 ou caso 11, gente? Vamos fazer uma contagem aqui, ó. Olha só. O caso 1 é aqui no começo, né? O caso 2 é aqui. 3 é aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O caso 11, né? Aí no teu papel, eu estou sem espaço aqui, mas no teu papel tu pode fazer todos aí, tá? Caso 11 é quando eu tenho o bloquinho no começo, 6, 7, 8, 9 e o algarismo no final. Tá bom? Então, eu tenho 11 casos. Aí, olha só que legal. Em todos esses 11 casos, a análise é a mesma. Né? Então, isso aqui a gente vai ganhar tempo. Olha só. Caso 1, eu tenho 10 possibilidades aqui. Caso 2, eu tenho 10 aqui. Caso 3, eu tenho 10 aqui. Caso 11, eu tenho 10 aqui. Né? Então, vai ficar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 11 vezes. Né? Por isso que a gente fica com muita vontade de escrever que é 110. Entendeu? Só que não é 110. E aí que vem aquele detalhe escondido. Aí que vem aquele detalhe que faz a diferença, que tu tem que tomar cuidado. Que é o seguinte, nessa situação, eu tenho senhas em comum. Entendeu? Que se eu fizesse assim direto, eu estaria contando elas 2 vezes. E aí eu vou ter que descontar essas senhas em comum. Porque olha só, gente, olha só o que pode acontecer, tá? Deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Apagar esse... Não, vou deixar aqui. Estou meio indeciso aqui como é que eu vou fazer, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, aqui do ladinho, deixa eu colocar de novo o caso 1 e o caso 2, tá? Aqui é o caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui é o caso 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Caso 1 é quando eu coloco o algarismo antes do primeiro, né? E o caso 2 é quando eu coloco depois do 0, tá bom? Agora, olha só o que acontece, gente. Se eu pensar, a gente falou que tem 10 opções, porque a gente pode colocar um número de 0 a 9 aqui, né? Mas se eu colocar, por exemplo, o número 3 aqui e 3 aqui, não tem problema. São senhas diferentes. Né? A senha que começa com 30 é diferente da senha que começa com 03, vocês estão me entendendo? Então aqui realmente vão ser senhas diferentes. Agora, se eu colocar, por exemplo, o número 0 aqui e o número 0 aqui, vai dar a mesma senha, entendeu? Tá? Então, tipo assim, eu estou contando a mesma senha no caso 1 e no caso 2. Isso tem que tomar cuidado, porque daí a contagem não vai dar certo. Então, olha só, eu tenho um repeteco aqui para o 0. E o mesmo repeteco eu vou ter para o 1. Né? Quando eu considero, por exemplo, esse caso, vamos lá, vamos escrever aqui para vocês entenderem bem o que eu estou pensando. 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse seria o caso 2, né? Isso. E agora eu vou pegar o caso 3, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A mesma coisa que eu falei antes vale agora, olha só. Se eu colocar o 3 aqui, não tem problema, porque a senha que tem 31 é diferente da senha que tem 13. Mas o problema da repetição é quando eu coloco o 1 aqui. Se eu colocar o 1 aqui e o 1 aqui, eu vou ter a mesma senha. Entendeu? Então eu vou ter, na verdade, uma senha repetida para cada algarismo. Vou ter uma senha repetida para o 0, vou ter uma senha repetida para o 1, vou ter uma senha repetida para o 2, né? E essas repetições eu tenho que diminuir, para diminuir essas repetições para a contagem final dar certa. Então o que está acontecendo, gente? Para cada algarismo, isso teria que explicar, né? Na UBMAP, na prova discursiva. Para cada algarismo eu vou ter uma repetição, tá? Se para cada algarismo eu vou ter uma repetição, eu tenho que descontar, são 10 algarismos, então são 10 repetições. Né? E quanto é que vai dar a minha contagem final, gente? Minha contagem final vai dar o seguinte, olha só. O meu total de senhas vai ser 110, né? De onde é que vem o 110? De todos os casos, tá? Menos as repetições, que são 10. Tá? Então, isso aqui são as repetições. E lembra, né, gente, por aquele raciocínio que a gente fez, por que é 10? Porque é uma repetição para cada algarismo, tá? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Uma para cada algarismo. Tu vai ter uma repetição para o 0, uma repetição para o 1, etc, 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 até a repetição do 9. Tá bom? E daí a gente conclui que nesse item C, o total de senhas vai ser 110 menos 10, ou seja, a resposta correta é 100 senhas. Tá bom? Então é isso aí, gente. Questão bem legal mesmo. Item A e item B tranquilos, né? E o item C aí tu tem que fazer esse raciocínio a mais aí para ganhar a pontuação total, tá? Mas assim, ó, que eu tô falando, mesmo que tu não faça a questão toda, a pontuação total, né? Faz o máximo que tu conseguir, explica o máximo que tu conseguir para te ganhar uma boa parcial. E isso aí com certeza vai ser importante para conseguir a medalha. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos, pela atenção. Tamo junto e pode ter certeza que a gente vai voltar com mais vídeos aí da UBMAP segunda fase. Tá bom? Grande abraço e até a próxima!